Você ouve agora o programa Vias de Fato. Este programa foi gravado em janeiro de 2021. Olá a todas e todos, eu sou a Roberta Amaral. Eu sou a Carol Derive. E esse é o Vias de Fato, programa de áudio do FGV-SES, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. O Vias de Fato vem para promover debates de interesse da população que vive nas proximidades da BR-319, no interior do Amazonas. Nesse e em outros programas, nós reunimos especialistas, lideranças de movimentos sociais e também representantes de órgãos públicos em rodas de conversa que nos ajudem a compreender melhor o que está em jogo para o território, os riscos, as oportunidades e as responsabilidades diante da possível reconstrução da estrada. A BR-319, para quem não conhece, é uma rodovia federal que liga Porto Velho a Manaus. Construída há mais de 40 anos, boa parte da sua extensão, cerca de 400 quilômetros no trecho do meio, não tem asfalto, o que faz com que durante longos períodos do ano a rodovia seja praticamente intrafegável. O projeto de asfaltamento é o centro de uma polêmica muito conhecida na Amazônia. Por um lado, a expectativa por parte da população local de que a estrada traga melhoria das condições de vida, mais acesso a oportunidades e serviços. Por outro, causa preocupação o risco de avanço do desmatamento e ocupação desordenada do território, o que pode colocar em risco os direitos das populações tradicionais, agricultores e indígenas que vivem ali, entre outros impactos. O Vias de Fato é uma iniciativa do projeto Fortalecendo Governança e Transparência na região da BR-319, realizado pelo FGV-SES, que tem como objetivo apoiar as comunidades locais na defesa de seus interesses, combinando participação e acesso à informação. O projeto atua no município de Careiro Castanho, na RDS Igapuaçu, no município de Maricoré e no distrito de Realidade, no município de Humaitá. E quem acompanha as notícias sobre a BR-319 já deve ter ouvido falar em licenciamento ambiental, não é mesmo? Algumas pessoas não entendem muito bem o que é ou como funciona, outras talvez nunca nem tenham ouvido falar e nem sabem que sem o licenciamento ambiental, a estrada não pode ser repavimentada. Mas não é preciso ser técnico, especialista e nem doutor de universidade para poder acompanhar e participar do licenciamento ambiental. O importante é saber como ele afeta a vida das pessoas que poderão ser impactadas pela reabertura total da rodovia. Por isso, neste programa, a gente vai procurar entender o que é o licenciamento ambiental e como ele funciona. Conhecendo mais sobre o processo, todas as pessoas interessadas podem e devem participar de um jeito muito mais fácil. É um direito que a população tem. E para nos ajudar nessa tarefa, nós convidamos o professor Henrique dos Santos Pereira, que é doutor em Ecologia e professor titular do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Bem-vindo, professor Henrique. Obrigado por estar conosco. Olá, Roberta. Olá, Carolina. Muito obrigado pela oportunidade. Será um prazer fazer essa conversa junto com a Marcela. E a Marcela Menezes, que é assessora do Programa Povos Indígenas do Instituto Internacional de Educação do Brasil, o IEB, organização que atua há mais de 15 anos na Amazônia. Bem-vinda, Marcela. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, companheiros aí da FGV, da UFAM e todos que têm atuação e interesse em melhorar a vida dos territórios aí ao longo da BR-319 na Amazônia. É um prazer estar aqui com você. Muito bem. Então, professor Henrique, nós gostaríamos de conversar com o senhor. Obviamente, a gente precisa começar do começo, entendendo o que é o licenciamento ambiental, como ele se estrutura, quais são as suas etapas, qual é o caminho que é percorrido, né? Mas antes que a gente possa entrar nos detalhes, eu gostaria de perguntar primeiro por que o licenciamento ambiental existe, né? Dentro do universo aí, das leis, das normas, das políticas públicas brasileiras, que papel ele desempenha? Então, realmente, o licenciamento ele vai incidir, ele será exigido daquelas atividades que consomem ou que se utilizam dos recursos naturais, como a água, os minérios do subsolo, as árvores das florestas, ou então empreendimentos e obras que, ao serem construídos, instalados e postos em funcionamento, podem alterar de modo importante as qualidades do ambiente que eles ocupam. O licenciamento ambiental é uma espécie de autorização, uma permissão,
que o cidadão, a empresa e mesmo o próprio governo precisa obter antes de iniciar a exploração de um recurso, como a força de um rio para construir uma hidrelétrica, ou a construção de um empreendimento ou obra, como uma estrada entre dois estados. Essa licença ambiental ela será concedida ou não pelo órgão ambiental se a atividade ou a obra gerar mais benefícios do que prejuízo para as pessoas e para os ambientes que forem direta ou indiretamente afetados por ela. Então, quando nós falamos da qualidade do ambiente, nós estamos falando das alterações que essa obra pode causar nas florestas, nos solos, nos rios, nos animais de uma região. E quando nós nos referimos às pessoas, ou seja, à vida em sociedade e à dinâmica econômica da região, estamos falando tanto das pessoas da cidade como das pessoas que habitam as zonas rurais. Estas que podem sofrer as más consequências ou, como a gente espera sempre, receber os benefícios dessa atividade ou obra. Leis internacionais e leis nacionais e as regras que estão em vigor no nosso país determinam que durante o licenciamento tem que ter uma atenção muito especial aos povos indígenas e às comunidades tradicionais que possam ser afetadas pela atividade ou obra que se pretende construir. Então é importante dizer e ressaltar que todo licenciamento é prévio. Quer dizer, tem que ser um processo que ocorra antes que o interessado, que chamamos aqui na linguagem mais técnica o proponente, faça qualquer intervenção no lugar. Ao mesmo tempo, o licenciamento serve para melhorar a qualidade e até mesmo o potencial de benefício da atividade pretendida. Então eu quero dizer que o licenciamento deve ser algo que faça com que todos ganhem. O empreendedor, as pessoas do lugar e o ambiente. É isso. E para organizar a forma como essa autorização é concedida, como é que funciona? Quem autoriza? A partir de qual critério? Qual que é o caminho das pedras? Como deve ser feito esse rito do licenciamento de acordo com as regras atuais? E mais importante de tudo, como que a população participa dos ritos do licenciamento ambiental? Há um longo processo que chega aqui até a emissão da licença. E ele vai variar conforme a intensidade e a abrangência dos impactos ambientais que o empreendimento ou obra possam causar. E quem decide isso, ou seja, quem vai dizer primeiro o tipo, a abrangência de impacto que aquela obra proposta poderá causar, é o órgão ambiental. Se os impactos previstos forem impactos locais, ou seja, muito localizados, impactos que acabam cedo, são passageiros, de pouca intensidade, o licenciamento pode ser feito de modo muito mais simples e de uma única etapa. Porém, no caso de uma obra grande, como uma hidrelétrica ou uma grande estrada, esse licenciamento será feito em 3 etapas. E antes de qualquer outra atividade, ele irá requerer inicialmente o que nós chamamos de estudo prévio de impacto ambiental e o relatório que o acompanha, chamado Relatório de Impacto Ambiental. Como esses nomes são muito compridos, a gente encurta e chama, para ficar mais fácil, de EIA, que é o apelido do Estudo de Impacto Ambiental, e de RIMA, que é o apelido para o Relatório de Impacto Ambiental. Então a gente vai falar EIA-RIMA, só para as pessoas irem acostumando com esse jeito meio engraçado da gente falar as coisas. É muito importante a gente saber que mesmo que o estudo seja muito bem feito, mesmo que o estudo conclua que a obra é recomendável, é o órgão ambiental que tem a autoridade para decidir ou não se irá conceder a licença. E não é o governador, não é o presidente, vai ser o chefe desse instituto, que no caso, se fosse uma obra de impacto nacional, o IBAMA. Se for uma obra de impacto estadual, o diretor-presidente do IPAAN, se a gente estiver falando do estado do Amazonas, ou do município. Também é possível. Então, antes de tomar essa decisão, que não pode ser influenciada pelo empreendedor, mesmo que esse empreendedor seja um setor do governo, como, por exemplo, o de energia ou de transporte, o órgão ambiental ele vai realizar o que a lei define, que é a divulgação do estudo e do relatório. Além disso, é obrigatório que sejam realizadas audiências públicas. E nessa oportunidade, o órgão ambiental vai receber as críticas e as recomendações sobre o estudo de todos os interessados. Então aqui a gente tem, respondendo mais diretamente a sua pergunta, os 2 mecanismos mais importantes
que facilitam a participação de todos, que é o acesso aos documentos, que os órgãos ambientais devem torná-los públicos, e também essa oportunidade de, ao vivo, ouvir as pessoas e os demais interessados para receber as críticas desse estudo. Reunindo tudo isso, todas essas informações, o órgão ambiental, ele então irá decidir. Se o EIA e o RIMA forem aceitos e aprovados, o órgão, como eu disse, poderá ou não decidir se irá emitir. E aí vem a primeira licença, a chamada licença prévia. Essa licença prévia, quando o empreendedor a tiver em mãos, ele ainda não poderá construir nada, não pode mexer uma palha, como a gente fala. Ele terá que completar os estudos e apresentar um plano, ou os planos, com os quais ele irá demonstrar como irá conter os impactos, evitar os impactos e potencializar os benefícios futuros. Se esses planos e estudos forem considerados bons, bem feitos, somente então o empreendedor receberá a segunda licença, que é a licença de instalação. Agora sim, quer dizer, somente com essa licença, segunda licença concedida pelo órgão ambiental, é que o empreendedor poderá dar início às obras, e é quando deverá ter todos os cuidados para com os impactos que podem ocorrer durante essa fase, que é a construção. Se tudo for feito como determinado na licença de instalação, e isso for verificado pelo órgão empreendedor, pelo órgão ambiental, então o empreendedor, o dono da obra, após ter concluído a construção, irá requerer a licença de operação, a terceira licença. E aí é essa terceira licença que irá autorizar o funcionamento da atividade ou da obra. Realmente dá para ver que leva bastante tempo, né, professor? Mas deve fazer toda a diferença no resultado final, esse esforço de se fazer tudo ao seu tempo, inclusive ouvindo não só as pessoas interessadas na obra, mas também aquelas que serão afetadas por ela, né? E Marcela, aproveitando que a gente está falando sobre os trâmites e os tempos que levam o processo do licenciamento, você podia explicar para a gente em que momento as populações indígenas participam e como deve ser essa participação? O importante aqui é entender isso, entender que os estudos técnicos devem ser feitos antes da obra ser construída e dentro desses estudos tem que ter um estudo específico com os povos indígenas afetados e que os povos indígenas devem participar desse estudo, participar ativamente, conhecendo o que é que vai ser estudado, dando sua opinião, ajudando a levantar dados. É importante entender isso. A FUNAI é um ator importante nesse processo que se manifesta para o IBAMA sobre esses impactos às populações indígenas. E isso leva um certo tempo. Para você construir uma estrada, uma ponte, né, uma hidrelétrica, esses grandes empreendimentos, você precisa estudar muito antes de fazer. Você precisa estudar o meio ambiente, você precisa estudar a população. E você também tem que fazer um estudo específico com as populações indígenas que vão sofrer algum impacto, né? Alguma coisa na vida dessas populações vai mudar com a chegada daquele empreendimento. Então, o nome desse estudo é esse, é o componente indígena do licenciamento ambiental. É contratada uma equipe específica, né, com gente que entende, né, da questão indígena, que de preferência conheça aquele povo que vai ser estudado. E é um estudo, para ele ficar bom, que ele precisa ser feito com a participação dos povos indígenas, né? Porque eles também conhecem as transformações que vão ser feitas em seus territórios com a chegada, né, de algum empreendimento, e eles devem participar do estudo. Então, quando o órgão licenciador, que pode ser o IBAMA, né, ou o IPAAM, mas quando afeta comunidades indígenas, no geral é o IBAMA mesmo, pela lei, o IBAMA ele manda um documento para a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né, responsável pela coordenação da política indigenista no Brasil. A FUNAI, então, ela emite um termo de referência, é como se fosse um roteiro, né, para que o estudo seja feito junto às comunidades. Então, é muito importante que as comunidades saibam que, se ela vai ser afetada por um empreendimento, e elas sentem isso na pele antes do empreendimento chegar, né? Às vezes, só a notícia
de que eu vou asfaltar, né, a BR-319, de que eu vou construir hidrelétrica, só essa notícia, antes mesmo, né, disso ser feito, já causa muita confusão e já vai afetando o modo de vida dessas comunidades. Então, é muito importante saber que essas populações têm direito, sim, a serem estudadas, a participar desse estudo. E é esses estudos que vai mostrar exatamente aquilo que vai acontecer. Os impactos específicos das populações indígenas podem ser vários, né? Por exemplo, o asfaltamento de uma BR pode aumentar, né? Geralmente aumenta o fluxo de carros, de caminhões. Isso daí aumenta a quantidade de pessoas que vão circular próximo às terras indígenas, né? Então, tem uma dinâmica ali de gente nova, né? Que vai passando pela região. Então, você provavelmente vai ter que ter mais placas de sinalização, fora os impactos até na dinâmica do desmatamento. Nós sabemos, né, que as BRs, muitas delas na Amazônia, estão associadas a maior desmatamento, então isso tem um impacto nas terras indígenas. Então, é importante que os estudos levantem essas questões. E também impactos positivos, né? Algumas terras também são mais isoladas, algumas BRs podem trazer também impactos positivos e como potencializar esses impactos, como também já falou o professor Henrique. Então, às vezes, o que acontece é que o licenciamento corre e o estudo às comunidades indígenas muitas vezes demora muito, né? Então, a gente tem casos de BRs, por exemplo, que a licença até já foi concedida e o estudo indígena está ali ainda, né, sendo aprovado devagar e, né, os órgãos demoram para avaliar e etc. Então, isso não é um cenário bom de acontecer. A gente tem que sempre lutar para que os estudos sejam feitos no tempo e, de preferência, antes que a obra seja construída, que é como está na legislação. Eu trago um exemplo, não é um exemplo tão bom, que é da BR-317, que é uma BR que liga a capital do Acre, Rio Branco, à Boca do Acre. Essa BR, ela intercepta, né, terras indígenas Apurinã e Boca do Acre. Esse estudo, né, que foi feito com as comunidades indígenas, em primeiro momento foi feito um estudo ruim, em que eles não participaram. Então, por intervenção do Ministério Público, foi requerido um novo estudo, foi feito um novo estudo, né? E até hoje, tanto a FUNAI quanto o DENIT ainda não conseguiram, né, dar um passo de aprovação do estudo e dos programas, né, de impacto ambiental às comunidades indígenas que vem dele. Então, processo que se arrasta há mais de 10 anos, a BR já foi pavimentada do lado de fora das terras indígenas e os indígenas são pressionados, né, porque o trecho que atravessa suas terras não foi pavimentado, os impactos estão lá, porque a BR existe, e o estudo até hoje não foi aprovado. Então, a gente tem que evitar sempre essas situações de demora, de atraso. Temos que sempre ser ativos no processo de participação para que o estudo seja bom, seja bem feito. E além do componente indígena, né, Marcela, do licenciamento ambiental e das próprias audiências públicas que o rito do licenciamento traz, existe também um outro tipo de escuta que é direcionada especificamente aos povos tradicionais indígenas, que é a consulta prévia prevista pela OIT 169, né? Esse termo que é muito falado e pouco entendido. Você podia explicar para a gente qual que é a diferença? Como que a consulta da OIT 169 se relaciona com licenciamento ambiental? Bom, a Convenção 169 da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, é um acordo internacional de vários países e que é uma lei no Brasil também, né? O Brasil ele aceitou esse acordo e que traz esse direito, né, dos povos indígenas de serem consultados a respeito de medidas administrativas, ou seja, do governo, né, como o caso dos empreendimentos, mas também pode ser de políticas públicas e outras ações, ou medidas legislativas, que são as leis, né, que os deputados, vereadores, né, criam, constroem no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, que afetam os povos indígenas. Então, a gente tem esse direito no Brasil de que os povos indígenas têm que ser consultados, cada vez que governo, né,
for fazer algo, tomar alguma medida que for afetar os seus modos de vida. Mas o grande X da questão é como é que, né, o governo deve consultar essas comunidades, quem deve ser consultada, quando, onde, né? São perguntas que os povos indígenas se fazem para poder dialogar com o governo. É por isso que hoje já existem várias experiências de outros e vários povos indígenas na Amazônia que construíram seus protocolos de consulta. Ou seja, é um procedimento que os próprios povos construíram para dizer para o governo que se o governo quer dialogar com eles a respeito de algum assunto que vai impactar a vida deles, tem uma forma de conversar com eles, né? Os povos, a gente sabe que cada um tem a sua forma de se organizar, às vezes tem alguns povos que têm conselho de caciques, outros que têm associações indígenas, então é preciso respeitar esse modo de organização e fazer um diálogo que a Convenção 169 fala que é um diálogo transparente de boa-fé. O que é um diálogo de boa-fé? Quando eu acredito, né, nessa conversa. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma conversa sincera. Na verdade, eu queria me meter no assunto da Marcela, porque a importância de reconhecer que na audiência, o órgão ambiental ele vai apenas escutar. Ele vai receber informações, ele não está perguntando se as pessoas aceitam ou não aceitam o empreendimento. É bem diferente de quando a gente fala na consulta aos povos indígenas e às comunidades. Ali sim, por isso a Marcela disse que é extremamente importante que essa consulta anteceda a tudo, especialmente quando o empreendedor é o próprio governo, porque é importante que a gente perceba que o grande empreendedor é o próprio governo. As grandes obras, as estradas, as grandes hidrelétricas são conduzidas pelo próprio governo. Isso é uma característica bem clara na nossa região. O grande empreendedor geralmente é o governo. E talvez as pessoas não se apercebam, né? Como é que o governo vai pedir autorização para o governo? Pois é, essas são outras coisas que a gente tem que pensar, né? Por isso que há essa divisão, por isso que a gente chama de autonomia, né? A discricionariedade. É muito importante quem preside o IBAMA, é muito importante quem dirige o IPAAN. Assim como a gente acaba de ver como é importante quem dirige a Anvisa. Foram os técnicos que decidiram se a vacina podia ser aplicada no país. Não foi o presidente, não foi o governador. Muito bem, obrigada. Eu vou passar novamente para o professor Henrique, agora entrando um pouco nas especificidades e falando um pouco sobre o EIA-RIMA da BR-319, né, que foi publicado recentemente, entre agosto e setembro. Professor, em relação, para que as pessoas possam entender a linguagem do estudo de impacto ambiental e o próprio RIMA, quem for ler o documento vai se deparar com diferentes áreas geográficas de impacto. Né? Tem uma área diretamente afetada, que é aquela onde a obra acontece, né? Onde os operários vão estar trabalhando, o que a obra ocupa é diretamente afetado. Mas depois disso, uma área um pouquinho maior é a área de influência direta, onde o empreendedor entende que acontecem os impactos diretos do empreendimento para além do local do canteiro de obras. E um pouquinho maior que isso ainda tem uma última área, que é a área de influência indireta, onde teoricamente ocorreriam aqueles impactos que não são associados imediatamente à rodovia, mas que estão associados ao que acontece na área de influência direta, ou seja, a rodovia muda certas dinâmicas que, por sua vez, vão afetar outras coisas, que vão afetar outras coisas, e assim vai indo. Se eu não expliquei, se eu quiser explicar melhor, depois o senhor me corrige, mas estou tentando ser aqui breve. Mas o que eu queria realmente lhe perguntar como na prática, como é que essas diferentes áreas, o que elas determinam para o nível de responsabilidade do empreendedor para os impactos que são causados? Então, como exemplo, eu gostaria de citar que no EIA-RIMA da BR-319, a área considerada de influência direta é de apenas 5 km para cada lado da rodovia. Quando a gente passa para a área de influência indireta, as responsabilidades sobre quem cuida desses impactos, elas ficam um pouco menos claras? Como é que funciona isso? Essa é uma questão muito importante e que afeta todo e qualquer tipo de licenciamento ambiental.
de quem é a responsabilidade de implementar as medidas, os programas, os planos, seja para potencializar os benefícios, seja para evitar e reduzir os impactos. Então, certamente, durante o licenciamento, o órgão ambiental ele vai determinar de quem são as responsabilidades. Você tem toda a razão de dizer que é muito mais fácil identificar o empreendedor como responsável direto pelas ações mitigadoras, ou seja, as ações que vão reduzir o impacto, naquela área onde ele atua diretamente, com o impacto direto da obra, ou no seu entorno mais imediato, porque os impactos ali, os primeiros impactos que irão acontecer, estão muito associados com as atividades de construção e de operação do empreendimento. Mas a gente está conversando aqui sobre um tipo de obra bem especial, né, que é uma rodovia. E eu queria falar um pouquinho como é que a rodovia é diferente das outras obras e assim então também por que a avaliação do impacto teria que ser um pouco diferente. Então, nós estamos aqui fazendo essa conversa porque estamos todos preocupados com uma obra que, não há dúvidas, ela tem um significado elevado para a população do Amazonas e também para Rondônia, porque, como toda rodovia, é uma infraestrutura de transporte que tem como característica ser uma obra linear. É uma grande linha. Então, a área que vai sofrer os impactos ambientais mais diretos, no meio físico e biológico, ela pode ser menor, se a gente comparar, por exemplo, a área que vai ser impactada ou influenciada por uma grande hidrelétrica que tem um enorme lago, 3.000 km² de área. Então a gente fica pensando, o impacto da estrada então ele é muito pequeno, porque está ali muito mais restrito aos poucos metros das faixas de largura, de rodagem que a gente chama, o acostamento dessa estrada, as áreas de onde eles vão tirar a pissarra para fazer o leito da estrada, ou onde as pessoas vão poder chegar a pé, por exemplo. Daí porque talvez o órgão ambiental tenha estabelecido esses 5 quilômetros, os impactos mais diretos. Porém, é bom lembrar que a estrada ela é aquilo que liga um lugar ao outro. Pode ser ligar uma cidade a outra, um estado ao outro, ou um país ao outro. Isso quer dizer, então, que o impacto desse empreendimento pode ser muito maior, que essa área de influência indireta será muito maior, porque ele vai provocar mudanças. E aí as mudanças principalmente econômicas e sociais em vários lugares. E aí, quando a gente fala de impacto econômico, impacto social, muitas vezes as soluções têm que vir das políticas públicas. E aí, no nosso país, há essa ideia de que só quem faz política pública é o Estado, né, o governo. Não, a iniciativa privada também é responsável pelas políticas públicas. Então, uma discussão vai ser muito bom que a gente tenha, né, nesse avançar do processo de licenciamento, é quem estará responsável e quem será cobrado, por garantir que, se for aprovada, os benefícios realmente chegarão a todos. E as responsabilidades de evitar os danos, os prejuízos também, sejam identificados quem são os responsáveis e deles nós possamos cobrar. Uma repercussão importante dessa forma, desse formato linear e muito alongado de uma rodovia, é que ela vai fragmentar o ambiente, ela vai dividir o ambiente. Ela vai funcionar como uma barreira entre as áreas que vão ficar de um lado e do outro, do lado direito, do lado esquerdo. O que antes podia ser um ambiente contínuo e íntegro, como um grande pedaço de floresta, vai ser dividido com a passagem da rodovia. Então, para alguns animais, isso pode representar uma grande mudança do ambiente, uma barreira para o seu livre movimento, por onde antes era uma floresta contínua. Então, somente a esse problema de ter que se criar essa barreira física entre um lado e o outro da estrada, vai ter um intenso tráfego. Isso pode, conhecido, é esperado, aumentarem muito a morte desses animais por atropelamento. Essa é uma das questões que mais preocupa a parte dos estudiosos que pensam no impacto das rodovias sobre os animais. Então, uma estrada, além disso, ela vai transpor inúmeros cursos d'água, corpos d'água, que vão ficar no seu caminho. Quer dizer, terão que ser construídos muitos bueiros, muitas pontes, senão a estrada irá destruir, irá secar o trecho do igarapé ou do rio que ficar, como a gente chama, montante, quer dizer, rio abaixo,
rio acima, ou irá represar o trecho do rio que ficar do lado da estrada rio acima. E isso pode causar a interrupção da migração dos peixes, por exemplo. Vai alterar a qualidade da água e vai prejudicar todas as espécies que dependem desses lugares para sobreviver, inclusive desses lugares como fonte de água para o abastecimento. E essa é uma característica das estradas. Tudo isso decorrendo do fato de serem essas grandes obras lineares. Professor, aproveitando então que a gente está falando de impacto, o estudo de impacto ambiental, o EIA, da BR-319, enxerga que os impactos que aconteceriam durante a construção da estrada, eles seriam transitórios, quer dizer, seriam feitos no momento e depois não existiriam mais, e também que eles seriam reversíveis, como se as alterações feitas pela obra pudessem ser, digamos assim, consertadas, né? E outros impactos, além dos ambientais, como a especulação imobiliária e a grilagem de terras que levam ao desmatamento, seriam impactos que aconteceriam somente depois da obra já pavimentada. Como o senhor avalia essa questão, pensando que a obra que a gente está tratando é uma obra linear, né? Como o senhor mesmo colocou. O senhor concorda com essas afirmações? Olha, se nós pensarmos naquele impacto direto, imediato, de curta duração, que vai se observar, por exemplo, pelo próprio ato da construção, na remoção de terra, a criação dessas cabeças de ponte, o desmatamento do leito. De fato, existem técnicas bastante bem conhecidas, e isso se a estrada for construída com a melhor técnica, para minimizar esses impactos estritamente físicos e, em certa monta, os impactos biológicos. Mas uma estrada não causará impactos apenas durante a sua construção, mas sim durante toda a sua existência. E não são impactos que desaparecerão, pelo contrário, eles serão de longa duração e mais, eles se acumulam, são os impactos cumulativos. Um soma-se ao outro e vai se acumulando. Então a gente teria que olhar o impacto da obra no horizonte de tempo mais longo, não aquele apenas restrito aos impactos físicos e biológicos causados pela intervenção, vamos dizer assim, da obra de construção civil, mas o fato da existência de uma nova dinâmica econômica e social e territorial que a estrada irá impor na região onde ela se instalou. As estradas não ligam apenas um ponto ao outro, facilitando o transporte de pessoas e cargas entre esses pontos. Então será preciso que se planeje como se dará a ocupação dessas terras, que se tornarem acessíveis com a construção e a operação da estrada. Pessoas que já moravam nesses lugares podem vir a ser forçadas a vender ou a mesmo abandonar seus lugares por causa dessa pressão, nem sempre pacífica, nem sempre amigável, às vezes violenta. Surgirão cidades novas às margens dessa estrada nova. E as velhas cidades ribeirinhas, antigas, longe da estrada, vão perder a importância econômica, vão perder a importância política e até serem parcialmente abandonadas. E será preciso se preparar para isso. Isso já aconteceu em outras estradas e nós temos que aprender com as experiências. Uma grande estrada, ela vai gerar a necessidade de centenas novas outras estradas menores de um lado e do outro. Pois ela vai se tornar um vetor. Assim, quando a gente fala um vetor, é uma força, uma direção do desenvolvimento econômico e da ocupação da região que ela atravessa. BR-319 a gente vai pensar em Tapauá, a gente vai pensar em Manicoré e outras cidades, Beruri. E essas estradas secundárias, elas irão aumentar ainda a fragmentação da paisagem, né? Que é aquilo que a gente falava da separação de uma floresta que antes era intacta, era inteira. E aí essas estradas vão pedir mais estradas menores, ligando as propriedades, as pequenas localidades, e aí a gente vai ver uma mudança bastante ampla e sempre crescente, desencadeada pelo funcionamento da estrada. Mas eu queria ainda acrescentar algo que me parece ser muito importante quando nós pensarmos no longo prazo, não apenas amanhã. Uma estrada não é apenas uma obra cara para ser construída. Ela é também muito cara para ser mantida. E uma estrada terá que ser mantida para sempre. Então, ela tem que ser um empreendimento que produza riquezas e uma dinâmica econômica por onde ela passa e entre os locais que ela interliga. Então, se isso não acontecer, como nós já vimos, essa estrada vai ser abandonada
e se degradará, perdendo toda a sua função. Professor Henrique, só para complementar, o senhor acredita que esses efeitos que o senhor falava de aumento, valorização da terra, pressão sobre a terra, desmatamento, eles só ocorrerão uma vez que a estrada estiver pronta? O fato de as pessoas saberem de que há uma iniciativa de recuperar, revitalizar, reconstruir a estrada, já causa esse interesse. E automaticamente as pessoas começam a buscar chegar primeiro, porque a terra pode ser reivindicada por aquele que, em tese, a ocupar, mansa e pacificamente. Então as pessoas vão correr a esses lugares, vão tentar impor a sua presença, demonstrar a sua ocupação, na expectativa que, não se sabe quando, um dia chegue o governo e reconheça-as como ocupantes e proprietários da terra. Então, nesse momento, nós sabemos que já há muito interesse e pessoas se mobilizando, já abrindo estradas, pequenas estradas, grandes estradas, já na antecipação de que, com a revitalização da BR-319, essas terras serão mais bem valorizadas. Então é como se, a gente costuma dizer, né, que o dinheiro não brota do chão. Eu digo o contrário, só tem um lugar de onde o dinheiro brota, é do chão, é da terra e é do Marcela, trabalho. queria te convidar a participar também dessa discussão sobre impactos, os que já ocorrem, os que podem vir a ocorrer, no caso da BR-319, e aí, para você citar, por favor, as principais preocupações em relação aos impactos sobre as terras indígenas, e também te perguntar se você tem uma avaliação sobre o estudo de impacto, no caso da BR-319, do componente indígena. Bom, os estudos do componente indígena, eles estão sendo feitos, né, com a participação das comunidades indígenas que foram indicadas pela FUNAI. Então, já foi feita uma primeira etapa desse estudo e estão em avaliação pela FUNAI agora, né? Ou seja, a gente está aguardando a avaliação da própria FUNAI para que a equipe que desenvolveu os estudos possa retornar a essas comunidades e continuar o diálogo com elas a respeito da matriz de impacto, né? O que são os impactos maiores, aqueles que são intermediários, né? O que as comunidades consideram que é mais importante estar ali em termos de impacto e, portanto, dos programas que vão ser implementados para diminuir, né, esses impactos negativos e melhorar os impactos positivos. O que a gente não quer, o que eu acho que não é bom para as comunidades indígenas, é esse processo se arrastar e elas não, né, serem ouvidas, porque até onde nós sabemos, o estudo foi feito, em todas as comunidades, na verdade, que foram indicadas pela FUNAI, e agora a gente espera que se siga o rito, né, dentro da legislação e dentro do que, enfim, garantindo a participação das comunidades nesse processo. Sabemos que agora estamos no período de pandemia, temos que aguardar, né, um momento mais adequado para se fazer essa forma de diálogo, porque ele é feito presencialmente, né, junto às comunidades, então temos que aguardar esse processo. A gente realmente não espera que as coisas sejam atropeladas e que sejam decididas sem seguir esse rito do estudo do componente indígena. Tá bem, obrigada, Marcela, professor Henrique, nós estamos chegando ao final. Eu pensei que valia a pena abrir o espaço para considerações finais, se qualquer coisa que vocês consideram importante de ser colocada, se por acaso a gente não perguntou, não apontou, se quiserem acrescentar suas considerações finais aí para a gente se despedir dos ouvintes. Queria dizer que é muito importante a gente exigir, né, dos órgãos ambientais que ajam conforme a lei e no melhor do conhecimento científico e da técnica, e que nós todos temos um papel muito importante, que é o que a gente fala da participação e do controle social. Se as pessoas não se interessarem em participar, se elas não vigiarem, se elas não monitorarem, se elas não quiserem saber, alguém irá decidir por nós e nós depois só ficaremos com os problemas. Eu quero agradecer a oportunidade e desejar todo sucesso e muita felicidade, muita alegria e muita saúde a todo mundo que anda aí pela BR-319. Um abraço.
Marcela? Não, apenas reforçar que a gente ainda está no enfrentamento, né, da pandemia do coronavírus, então isso traz aí uma grande angústia, né, para as comunidades que querem acompanhar mais esse processo todo. O ano passado a gente viveu a proposta do governo de fazer essas audiências públicas online, né, o que traz uma grande dificuldade para essas comunidades que são impactadas, sejam os indígenas, sejam os ribeirinhos, né? E porque tem pouco acesso à internet, então eu acho que é importante a gente saber que a gente ainda está esse ano no enfrentamento a essa pandemia. Iniciamos, né? O Brasil iniciou a vacinação aí ontem, então há esperança também que esse quadro vá se modificando, mas o que se pode fazer, né? Também iniciativas como essa de trazer por WhatsApp, né, que é um mecanismo que muitas comunidades acessam, informação de qualidade, informação científica, informação dos parceiros que estão com as comunidades, que estão preocupados, né, que essa BR possa se preocupar com tudo que ela tem que se preocupar, ser bem feita, né, e essa coisa toda. Então, a gente pode aproveitar esse momento também para ter informação de qualidade, circular informações pelo Zap, e esses mecanismos todos, enfim, estar mais fortes, né, para quando puder mesmo vir o momento do encontro e de realização de audiências a respeito da BR, as comunidades estejam bem mais informadas, é o que a gente espera aí, e agradecendo aí mais uma vez a participação. Marcela, professor Henrique, muito obrigada por vocês terem participado aqui conosco. O nosso objetivo é fortalecer a transparência e a governança desses processos, e é muito importante que a informação circule, para que as populações locais realmente possam construir junto e fazer o controle social. Então, em nome de toda a equipe do FGV-SES, eu agradeço a participação de vocês e a todas e todos que estão nos escutando agora. E para quem quiser se informar mais, além de acompanhar os episódios do programa Vias de Fato, pode também acessar o site do Observatório da BR-319 no www.observatório319.org.br e também procurar os pesquisadores e mobilizadores locais do FGV-SES, a Julêmia Chagas, o Danilo Cerqueira e a Luana Bezerra em Manicoré, a Dionéia Ferreira em Humaitá, o Fernando Torres e o Angel Batista no Igapoaçu e a Fran Araújo e a Karen Tavares no Careiro. Além disso, o estudo e o relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, citado pelo professor Henrique, estão disponíveis no site do IBAMA, licenciamento.ibama.gov.br. Entrando lá, você deve clicar na pasta Rodovias e no final da página procurar o link da BR-319. Temos ainda alguns programas que virão e no próximo a gente vai falar com mais detalhes do licenciamento ambiental da rodovia, junto a outros convidados e com novas questões. Até lá! Isso aí, obrigada, até a próxima.